Lucas Renault, mais conhecido como The King. The King of Traffic. The King of Traffic, o rei do tráfego, não é o rei do tráfico, né? Pelo amor de Deus. O Lucas Renault é uma das maiores referências em tráfego pago e aceleração digital no Brasil. Fundador da agência Rei, responsável por mais de 2.000 marcas atendidas e mais de 12.000 alunos formados. Ele se tornou uma das vozes mais influentes no mercado, tanto pela sua didática quanto pela sua performance em resultados e um parceiro Tintim também, né? Somos parceiros aí há mais de um ano, né? Mais de um ano? Mais de um ano. Foi na Black. 2 anos. Foi na Black, não, foi na Black do ano passado. Que eu lembro quando o primeiro criativo que a gente soltou, que a gente tá fazendo Black agora, o primeiro criativo que a gente soltou já gerou lead pra caramba. Eu falei, opa, tava bom, então tá fazendo um ano. Muito mais. Lucas Renault, seja bem-vindo, cara. Valeu. Se apresenta aí pra galera, pra quem não te conhece. Essa apresentação aí foi top, inclusive. Gostou? Vamos pegar essa mini bio aí, viu, Larissa? E vamos colocar nas próximas páginas de venda que eu Você tiver. gostou? Mérito da Isa, mérito da Isa. Não, top. Cara, tá bem resumido aí. Eu tô no mercado digital desde 2014 e foi a primeira vez que eu descobri tráfego pago na minha vida. Fazendo pro meu próprio e-commerce na época, que não foi um bom modelo de negócio. Eu acho que o princípio de tudo, que aí fica a dica pra galera, pros empresários em geral, gestores de tráfego, donos de agência, é você ter um bom modelo de negócio. Porque se não tiver um bom modelo de negócio, você pode ser o cara mais inteligente que for, você pode ter a grana que for, que não traciona. Sim. E em 2014 eu tinha aberto um e-commerce de alimentação saudável congelada, lá em Belo Horizonte. Eu não queria ir para ponto de venda, queria vender para o consumidor final. Eu falei, vou criar um e-commerce aqui e vou vender. Não tinha conhecimento nenhum de marketing, de tráfego, nem sabia. Nem se falava tráfego pago, era links patrocinados na época, né? Não dava para anunciar nem no Instagram. 2014, exato. CPC baratinho, cara, no Facebook. A gente soubesse que a gente sabe hoje, naquela época. 1 centavo, 5, 10 centavos. Imagina isso. Campanha de conversão, isso era uma loucura. Só que, cara, eu queria vender uma parada que não tinha escala, não tinha tração e tinha uma barreira logística muito grande e tudo. E em 2017, com networking, assim, eu fui convidado para uma pós-graduação de empreendedorismo e inovação lá em BH. Conheci uma galera, vários empresários que hoje estão gigantescos. Estudei com o Ofli, que era sócio Melios, né? E aí vendeu a Melios e tudo, não sei se está mais na operação, sócio lá do Israel. O Pedro da Ei Beleza, que tem um grupo gigantesco de cosmético, etc. e tudo mais. E eu conquistei minha primeira cliente lá, dentro desse grupo, um e-commerce de moda feminina, que me pagava R$500 na época. E eu não esqueço, cara, ela tinha um custo de aquisição, quando a gente começou a rodar tráfego, que ela nunca tinha rodado, ela faturava uns 20 mil na época, R$3 a R$4 custo de aquisição para fazer uma venda de R$120 mais ou menos. Deus. Então era o ROI no talo, lindo assim. E de lá pra frente eu me profissionalizei, vi que tinha um oceano azul ali e em 2018 mergulhei de cabeça e comecei a crescer no mercado. Muito no boca a boca indicação no início. Como que foi esse primeiro cliente? Porque você aprendeu a fazer tráfego pro seu negócio de marmita. Aí você viu que, putz, uma logística enorme, né? Eu costumo dizer eu costumo pensar, né? Que quanto mais antigo o negócio, mais difícil de operar. Sim. Comida, o ser humano come desde que ele existe, você entendeu? Então você imagina que negócio de comida, restaurante, marmita, isso existe há 5 mil anos, 4 mil anos. Margem apertada, logística, tem estoque, o estoque vence, é horrível, né? Aí você percebeu isso e falou, cara, não dá certo. Como que você conseguiu esse primeiro cliente? Cara, foi trocando ideia, assim, nesse grupo. Essa pessoa, que é a Monique, tem a marca até hoje em Belo Horizonte. Ela ficou comigo até 2021, assim, muito massa. E hoje, se eu não me engano, tá com um mentorado meu. Que legal. Fazendo tráfego. E aí eu conversando, tô fazendo isso aqui pro meu negócio, tá dando um resultado legal. O que você acha da gente testar aí pra você? Eu faço pra você aí. Você ofereceu? Ofereci. Foi a primeira, uma das poucas clientes que eu fechei em reunião presencial, que era lá de Belo Horizonte. E aí eu ofereci o serviço e deu certo e comecei a tocar. Mas você já tava querendo
Não, eu tava querendo fazer uma renda extra, velho. Ah, era renda extra. Renda extra. Seu negócio ainda era o negócio da marmita. Era, negócio da marmita, tracionando muito pouco, ganhando pouca grana na época. Tá fudido financeiramente. A minha família não tava bem, meu pai tinha quebrado recentemente a empresa. Eu falei, velho, eu preciso fazer dinheiro, seja da forma que for, entendeu? Entendi. Então foi fazendo Não foi renda. pela necessidade, não foi, Entendi. pô, esse mercado aqui é top, eu vou ganhar muito dinheiro aqui. Entendi. Não, véio, eu queria fazer uma renda extra ali e é isso, entendeu? E qual que é a sua formação? Eu sou biólogo. Biólogo. Você é um biólogo. Nada a ver, né? Tem nada a ver. Nada a ver. E tem alguma coisa de biologia que você consegue trazer pro tráfego? Não, cara, muito pouco, assim. Tinha a parte de, né, estatística, que mexia com um pouco de números, a parte de validação de hipóteses, teste AB e tudo, que é algo que a gente trabalha, assim, mas que, né, não... Tipo assim, se eu não tivesse feito biologia, tivesse feito qualquer outra coisa, acho que engenharia teria ajudado muito mais. É, né? provável. Entendi, legal. Aí 2018, 2017, isso, né? Isso foi 2017. Aí em 2018 você começou a entrar no mercado, Isso. aí você falou, não, isso daqui vai ser meu negócio agora. Foi muito por boca a boca indicação, por conta dessa cliente, que ela me apresentou, tipo, sei lá, foi a terceira cliente minha. E aí, em 2018, essa minha cliente que tá comigo até hoje, que é a Nathalie da LF Comprinha, sempre falo com ela que eu sou grato demais, porque se hoje eu sou o rei do tráfego, provavelmente é por conta dela, assim, sabe? Que ela me indicou espontaneamente, a gente fechou um contrato em junho, julho, alguma coisa assim. E na hora que eu abri o gerenciador de anúncio dela, eu falei, cara, velho, aqui tem uma mina de ouro, porque tinha uma única campanha rodando. Só para um público frio, que era um mix de interesses na época, assim. Não tinha nem remarketing, não aproveitava nem a base dela, que era extremamente engajada, assim. Instagram orgânico na época entregava muito, né? E não deu outra, cara. Entrei, subi minha estrutura de campanha padrão, começou a dar muito resultado. Começou a escalar muito rápido. E aí, depois deu uns 3 meses, ela me indicou. E aí foi em outubro de 2018. E aí foi um ponto de inflexão para mim. Uma virada de chave real, porque ela me indicou, tipo, numa sexta-feira, pelo perfil dela, nem foi pelo perfil da LF Comprinhas. E, cara, nesse fim de semana eu fechei R$10 mil em contrato. Aí eu falei, mano, tô rico. Quanto você cobrava Entendeu? na época? 500, 700 reais. Fechou tipo 15 clientes, fechou no final de semana só. Sim. Aí eu falei, velho, tem alguma coisa aqui, porque não tem condição esse nível de demanda. E aí, em paralelo, eu já tinha fechado meu e-commerce de alimentação saudável congelada, porque não estava dando bom. Rodei de Uber numa época. Sério? Fui trabalhar... Eu ia prestar serviço para uma hamburgueria delivery lá em BH, que é de um amigo de um primo meu. E ele falou, pô, eu ia cobrar 700 reais. Ele virou e falou, ô mano, mas eu tô precisando de um gerente lá, você não quer me ajudar não? Eu te pago 2.500. Pô, financeiramente tava fudido. Só tinha 2, 3 clientes me pagando 500 reais. Falei, vou. Trabalhei lá como gerente na hamburgueria de terça a domingo, de 5 à meia-noite. Não tinha vida social nem nada. Aí eu saí e falei, vou criar a minha hamburgueria. Cara, aí eu falei, não dá, negócio de alimentação é cruel demais, mano. Terça, domingo... Mas você chegou a montar? Montei, rodei com ela... Cometeu o mesmo erro 2 vezes. Início de 2018, aí chegou ali nesse período que essa minha cliente indicou. Eu falei, velho, tem alguma coisa muito forte aqui, muito grande, e vou sair fora. Deixei minha parte com meu sócio, nem vendi não. Toma aqui, velho, eu quero só sair fora, não aguento mais terça, domingo, né, tipo... É muito cansativo. De 3 da tarde, né, porque você tem que chegar mais cedo, à meia-noite não tinha vida social. Sim. Na época, a minha ex tinha metido o pé na minha bunda, então, assim, você imagina o limbo que eu não tava. Não tinha dinheiro, não tinha mais namorada, não tinha vida social, porque não conseguia sair, né, e fazer networking e conhecer pessoas novas. Você não tinha mais namorado, você não ia conseguir uma outra, porque você não tinha tempo de procurar. Exato. Então foi caótico, assim, esse período foi punk, assim, foi o pior período da minha vida, assim, que eu me recordo. Fato, né, tipo, não tem uma história triste, graças a Deus, de não passei fome, etc, não. A família sempre me deu tudo do bom e do melhor, assim, né? Mas passou por perrengues financeiros, né? Tipo, meu pai quebrou, essa foi a terceira vez que ele quebrou, e aí foi paia pra caramba, porque não tinha construído... O que seu pai fazia? Patrimônio. Ele tinha uma empresa de consultoria ambiental, que ele é biólogo também. Ah, então, no início eu trabalhei com ele. Entendi, você foi pra biologia... Por conta disso, por conta dele, assim. Mas no segundo período eu já sabia que eu não queria aquilo. Entendi. E aí eu só fui formando, só formei mesmo. E sempre teve essa veia empreendedora sua? Você acha que é por causa do seu pai? Cara, não sei. Acho que não especificamente. Porque acho que muito pela necessidade, assim, sabe? Você sempre quis ser rico. Sempre quis ser rico, mano. Isso aí sempre. Eu também, tipo, cara. Padrão, entendeu? Tipo assim, sempre falei, velho, eu preciso ganhar dinheiro e muito dinheiro.
sacou? E aí eu tinha que dar um jeito, velho. Com a biologia, com certeza eu não ia ganhar, entendeu? Sim. Porque de todos os meus amigos que formaram na biologia, você pode contar em meia mão quem ganha grana hoje. Total. Entendeu? Mas eu imagino que a mentalidade, quando você fez a biologia, era tipo assim, porra, vou trabalhar com meu pai e vou ganhar dinheiro com ele. exato, Você já tava pensando em ganhar dinheiro, só a Sim, estratégia sim. que não foi tão Exato. acertada, né? Foi só um caminho mesmo, Pode né? crer. Hoje eu percebo isso, né? Eu tive uma, assim, nunca me faltou nada também, do básico, só que a minha família era uma família de classe média baixa, assim, mais ou menos, só que eles faziam um puto esforço para me colocar numa escola particular. Meus pais fizeram um puto esforço para me colocar numa escola particular. Então eu via em casa o perrengue de faltar grana, tipo assim, putz, família paia. com nome sujo e o caramba. E na escola eu via a galera, tipo, tranquila. Eu falava, pô, é isso, né? Esse que foi o estalo, assim, que me deu, eu acho, que tipo, puta, eu preciso ganhar grana. Foi alguma coisa parecida com você? Foi muito isso, porque é ruim você passar por esse período financeiro, Sim. né, cruel, assim, e, porra, quando o financeiro tá ruim, a família briga muito mais, Muito. a galera fica sem paciência, né? Quando o É amor. paia. Como é que é? Quando o amor. Quando o amor sai pela porta. Não, quando o dinheiro sai pela porta, o amor pula a É janela. foda, É velho, isso, é cara. complicado. Aí, beleza, aí você estava lá em 2018, 2019 já isso, ou 18. Isso foi 18, né? 18, Aí quando você conseguiu os outubro, seus 15 clientes lá no final de semana. outubro de 2018 eu vi que tinha, esse foi um ponto de inflexão, resolvi largar a hamburgueria e focar 100%. Aí, tipo, eu fechei o ano faturando 20 mil por mês, um negócio absurdo, porque, porra, quem Do- tava faturando, quem ganhava isso, saca, de salário? Eu saí de, tipo, 3 mil de renda, 4 mil Aham. de renda mensal, né? Somando o Prolabore da hamburgueria, para 20 mil em um Não, é período de surreal, 6 cara. meses, Em assim. 2018, 20 mil reais era 2018, muita grana hoje por deve mês. ser 40, Uns 40. corrigindo, É né? isso. Com E moleque, né? inflação. Sem família, sem Eu não nada. era tão novo assim, eu já tinha 2000, eu tinha 26 anos. Ah, Não era você tão morar com seus novo. pais ainda? Na verdade, tá morando de favor na casa de uma tia minha, em Belo Horizonte. Entendi. Porque meus pais moram em uma cidade do interior. E você já tinha mudado pra capital? E aí eu já tinha mudado. Mudei com 17 anos pra poder estudar e tudo. Entendi, Sabe? Então eu tava entendi. morando, tipo, de favor, assim. E aí, velho, dali pra frente, foquei 100% nisso. 2019 comecei a produzir conteúdo, mostrando um pouco dos bastidores. Já tinha um ano que eu tinha cliente, então já tinha prova social e resultado. Comecei a produzir conteúdo meio que para tentar captar mais cliente, né, de forma orgânica. E acabou que eu impactei muito mais os gestores de tráfego. E aí a galera começou a pedir, você ensina, etc. Aí eu fiz uma primeira mentoria individual, que eu cobrei R$ 1.000 na época, por um mês. Caramba. Aí validei. O cara curtiu, teve resultado. Aí eu abri uma primeira turma com 10 pessoas que eu cobrei R$ 500 de cada um. Aí depois uma segunda turma que eu, tipo, botei 20 pessoas cobrando R$ 500 também. Eu falei, porra, tem coisa aqui, né? Então, além dos clientes, aí eu abri esse braço do educacional ali em 2019. Entendi. Cara, eu quero explorar mais esse lado. 2018, eu conheci o marketing digital em 2018, talvez 17, mas eu era programador e a minha dor era, eu ganhava uma grana legal, só que eu trabalhava pra caramba. E aí eu falava, porra, eu consigo vender no automático aqui, né? Você entrou pelo e-commerce, Sim. que é vender no automático também, só tem um trabalho a mais ali de logística e tal, mas é meio vendendo automático. Lá em 2018, chegou um momento que virou uma chave em você que você falou assim, cara, eu tenho um superpoder aqui que é fazer dinheiro do nada. Tipo, é botar X e sair Sim, 10X. Teve esse clique na sua cabeça em algum Teve, momento? teve. Que eu gerava muito resultado pro cliente, né? E aí, O mercado era diferente do que é hoje. Hoje é mais difícil. eu ainda acho que tá fácil, assim, no Não, sentido, perto tipo... de comparar com os Estados Unidos pra você ter ROI lá. Exato, né? exato. Eu Você ainda acho que é um tem lucro, superpoder. Você ainda tem lucro na primeira venda aqui no Brasil, coisa que lá fora não rola. Aham, Né? total. Então ainda é. O custo de mídia aqui ainda é barato. Entendi. Ainda é barato. Não, eu concordo 100%. E, cara, o que acontecia antigamente é que o pessoal não fazia marketing, né? Não fazia. É que era muito barato, então você tinha espaço para muito A desperdício, pandemia né? que digitalizou muito Sim, o rolê inteiro, né? No Brasil, sim. a gente viu isso de forma muito clara. Então, todo mundo, né? Veio pro digital, assim. Então, você tem uma
uma elevação de nível de consciência e tudo, né? Mais Sim. mais gente competindo pelo mesmo espaço de mídia que você tinha antes, com muito menos gente, né? Sim, eu lembro que eu tava numa mentoria, eu comecei em 2019 no marketing digital, né? Eu tinha um curso de programa, eu entrei de sócio num curso de programação, eu queria aprender marketing digital, né? Era um curso que tinha 20 alunos a cada 6 meses, sabe? Eu falei, não, vamos transformar isso aqui num negócio maior. Aí eu entrei numa mentoria do Felipe Adam. Sabe quem que é o Felipe Adam? Sei, Ele era o gestor da Fluency. Lembro dele. E, cara, tava o Paulo Berto lá, tava uma Massa. galera assim, o Rui do Ladeira tava lá, tipo, eu meio que caí assim num lugar, de paraquedas num lugar. E eu lembro os caras contando os resultados lá, não vou falar quem foi, né? Mas eu lembro que, tipo, caiu a pandemia, os caras iam fazer um lançamento, eles botaram 1 milhão e voltou 10 milhões. Tipo, todo mundo tirou o pé e os caras falaram, não, a gente tem caixa, vamos acelerar. Passou um mês, fizeram outro lançamento, 1 milhão de novo, 10 milhões de faturamento de novo. Naquela época pro digital foi uma loucura, assim. Tipo... E nessa época você já estava produzindo conteúdo? Já. E você conseguiu surfar bem essa época? Surfei bem. Assim, não tinha a menor ideia do que ia acontecer, né? Então, tipo, eu não dei all-in, porque eu tava começando a construir patrimônio também. Né? Sim. Vim de que não tinha nada, não tinha patrimônio nenhum, assim, não tinha R$1 na minha conta da caixa, entendeu? Não, e você não sabia o que ia acontecer na frente. Não sabia o que ia acontecer, então os caras que foram super corajosos de dar all-in, né? Então eu fui mais safe, assim, entendeu? Mas com certeza foi um período que pra mim foi bom. É foda, né? Porque tanta desgraça aconteceu nessa época, né? Sim. Mas pro mercado digital como um todo foi benéfico. Exato. Infelizmente, né? Ou felizmente, assim, depende do ponto de vista de cada um, né? Tem períodos que você tem um benefício ali em uma área específica. Aconteceu um fato, a partir desse fato aconteceram coisas negativas e coisas positivas, né? Acho que não tem controle sobre isso. Exato. Né? Mas eu quero saber um pouco antes da agência. A sua agência é só para e-commerce, certo? Cara, assim, como eu vim do e-commerce, meu primeiro cliente foi e-commerce, eu cresci no boca a boca com e-commerce, o drive sempre foi muito para e-commerce, como performance, assim. Mas, obviamente, a gente nunca negou outros nichos e outros modelos de negócio. Então, a gente tem médico, a gente tem clínica, a gente tem prestadores de serviço no geral, mas a maior carteira é para e-commerce. Então, a gente é muito especialista nisso, mas a gente tem gestores especialistas em negócios locais, em prestadores de serviço, geração de lead, demanda, né? Porque eu tenho isso dentro de casa, né? Minha esposa é médica. Sim. Então, eu mesmo faço o tráfego dela, a gente usa a Tintim para traquear. Legal. Com IA, inclusive, então tem a Tintim para pré-vendas, que é a que recebe, e tem a conta da Tintim que fica com a secretária que faz o fechamento e tudo, né? Então, a gente desenvolveu bem essa parte também. E é um nicho muito bom para o gestor de tráfego, né? Porque qual que é o problema do e-commerce? Cara, o e-commerce ele tem que fazer um volume muito grande de vendas para o cara conseguir tirar dinheiro de verdade, porque a margem não é muito alta. Se o cara tiver 20% de líquido real no bolso, tá muito bom e dificilmente tem, tá? Essa é a verdade. Mesmo marca que fatura muito. E pro prestador de serviço, pega aí um médico, uma clínica, né? Pega um médico que é autônomo. Ele não precisa de um volume muito grande para ele bancar o seu custo e o custo de tráfego. Sim. Então, você não é visto como um gasto, uma despesa em um período ruim, porque a conta fecha muito mais fácil para ele, entendeu? Porque você gera 10 consultas no mês, o rolê tá pago, entendeu? Para um e-commerce, você tem que fazer muita venda para o rolê ficar pago e a pessoa parar de se incomodar com o que ela tá gastando com você e com o que ela tá gastando em tráfego. Então, você acha que talvez o e-commerce não seja um bom nicho? Hoje, para o gestor de tráfego, se ele tivesse que escolher, porque ele não precisa escolher. Sim. Né? Ele pode nichar? Pode. Ajuda na comunicação para atingir o cliente, fechar um contrato? Ajuda, né? Porque você é especialista naquilo. Mas ele não precisa nichar. Se eu começasse do zero hoje, eu não nicharia para e-commerce. Eu nicharia para geração de demanda para prestadores de serviço. Eu tava conversando com o Rafael aqui antes, né? Do Médico Influente. Ele tem uma agência, uma assessoria que chama Médico Influente. Legal. Ele mostrou um case pra gente que pro cara... Ela fazia cirurgia plástica, a médica... Era papo assim, de 10, 15 mil de investimento para um faturamento de 500 pau no mês. Tipo assim, 300 a 500 mil. Muito bom, cara. Você tem um comercial muito bom, o negócio vai embora, velho. Você tem um ROI muito grande, entendeu? Sim. Não, total. É absurdo. No Tintim é muito mais prestador de serviço. Eu vejo... Eu acho que o e-commerce tem um outro
porém do e-commerce também, que são os marketplaces, né? Tipo, quando você tá anunciando uma marca do seu e-commerce, a gente tem um e-commerce do Tintim, por exemplo. Se eu tô anunciando a marca do meu e-commerce, eu tô concorrendo com a Amazon comprando mídia. E esse é um ponto relevante que você trouxe, né? Com a entrada principalmente porque a gente sempre gerenciou muito nicho de moda, principalmente feminino, porque a gente veio disso, boca a boca e tal. O primeiro cliente foi desse nicho. Quando chegou a Shein, cara, isso era dado oficial em 2023. Ou fim de... Não, é 23. A Shein já tinha 30% do market share no Brasil. Hoje eu nem sei como é que tá. Caramba. Então, o marketplace, ele influenciou muito negativamente no e-commerce próprio. E aí você vê o resultado em termos de ROAS caindo para geral, tá? Para geral, não é pontualmente. Sim. E aí, o mercado de performance sofre, né? Porque a culpa recai sobre a gente, sobre a agência, o gestor de tráfego individual, por mais que você mostre para o cliente. E o que é legal de você ter uma agência? Ao invés de ter, tipo, uma equipe interna para gerir tráfego. Cara, a gente consegue trazer o olhar do furo primeiro, que é uma lógica que eu sempre falo. Você tem uma equipe interna, velho, é igual quando você está escrevendo um texto. Você escreveu o texto, você releu 5 vezes ali. E tá tudo certo. Você passa para a pessoa, no primeiro parágrafo ela vai achar alguma coisinha. Porque você tá acostumado a estar bitolado com aquilo. Sim. A agência, ela traz esse olhar externo. Sim. Que a pessoa, às vezes, não vai ver. E ela tem um benchmarking de mercado porque ela tem vários clientes. E muitas das vezes daquele mesmo nicho. Né? Então, a gente viu isso acontecendo para grande maioria dos negócios. Principalmente negócios que já estavam muito tracionados. Porque negócios que estavam em fase inicial... Você tem uma curva percentual de crescimento muito mais alta do que um cara que já estava faturando ali seu 1 milhão por mês, entendeu? Sim. Mas a gente viu muita marca que estava faturando 1 milhão por mês, pós-pandemia, que estava com uma ancoragem irreal de que aquilo se continuaria se perpetuando daquela forma, e aí as marcas caindo. 30%, 50% em 2023, caindo em 2024. E hoje o e-commerce, que ele não se movimenta muito e cria narrativa, storytelling o tempo inteiro, a marca não consegue se sustentar. Porque o ROI afunda. E essa narrativa, esse storytelling é marca, né? No fim do dia, é construção de marca. É marca e assim... Qual que é o papel do gestor hoje? A gente bate muito na tecla e amanhã, né, na data desse podcast que a gente está fazendo no CNGT, que vocês são patrocinadores, inclusive, é um dos temas da minha palestra, que eu vou trazer sobre o Andrômeda, que é a nova tecnologia da Meta, que é nova sim, ela existe desde 24, mas que vem se aperfeiçoando. E a forma como você estrutura a campanha hoje está muito diferente e está muito simples. O papel do gestor, ele deixa de ser aquele cara que fica o tempo inteiro no operacional e otimizando campanha em termos de testar públicos, por exemplo, e vira um papel muito mais consultivo e estratégico, que é o que eu sempre pautei a agência. A gente tem o que a gente chama de uma metodologia de 3 pilares, que é CEO, né? Que é uma brincadeira que a gente faz, que é o consultivo, estratégico e operacional. Então, cara, você não precisa de um conhecimento muito técnico hoje para fazer tráfego, apertar o botão ali, porque a campanha de Vantage hoje é 80% no mercado global. Sério? Principalmente para e-commerce, que aí é diferente. A Advantage, ela foi criada para campanhas de conversão para compra. Você não cria uma campanha de conversão para compra para gerar um lead para o médico. Sim. Que você está plugado com a Tintim, por exemplo. Você até consegue fazer isso, mas você vai ter que... Você vai ter que... Mas não é o ideal também, né? E aí, assim... Para agência mesmo, campanha de Vantage é péssimo, só vem lead desqualificado. Sério? Então, sim. No Tintim a gente roda muito Advantage lá, Mas muito. você roda para venda, né? Direta, não? Não, a gente roda para reunião. Para reunião. Para reunião. Cara, para agência não dá bom. Dá uma olhada com tracking, talvez seja tracking, tipo, talvez você não esteja mandando o sinal, tipo, o correto para a campanha, né? Pode ser. Mas enfim, Mas tá com a API, tá com tudo, assim. Então, a gente prefere segmentar ainda, porque, por exemplo, eu consigo segmentar por cargos, etc., que é o meu público-alvo para agência. E aí, com o criativo, com a comunicação específica, para uma LP específica, tem de funcionar muito mais que o Advantage. Para e-commerce, não. Cara, 80% hoje é campanha de Advantage. Então, qual que é o trabalho? O trabalho está nos criativos, nos conceitos, na comunicação que você traz. Sim. Então, o e-commerce tem que estar o tempo inteiro se movimentando. Só que, qual é a maior dor dos donos de negócio? Esse mês eu fechei 7 contratos, eu não sou comercial da agência. Só que aí vem alguns de indicação, leads grandes, eu pego e faço. Maior dor. A minha agência ou meu gestor independente aqui, autônomo, é muito reativo.
ele não me traz insight, ele não me traz novidade. Se eu não puxo, nada acontece. Então é o papel do gestor, cara. Ele tem que puxar essa criação de narrativa, desenvolver. Ele não tem que fazer a arte, gravar o vídeo, não, mas ele tem que levar a ideia de roteiro, qual que é o conceito daquele criativo, qual que é o ângulo de copy que ele quer atacar, qual é o público que ele quer conversar. Que é assim que funciona o Andrômeda hoje. Você tem que ter uma variedade, uma diversificação de criativos muito grande para você ter uma performance maior, entendeu? O Andrômeda, eu tô... Foda, né? Agora eu sou um burocrata, né? Eu sou um gestor, eu não tenho mais, não tô mais na operação. Tá mais operacional. Mas o Advantage, eu entendo que assim, o Andrômeda é mais ou menos o Advantage da meta. O Advantage é a inteligência, o Andrômeda é a inteligência por trás do algoritmo da meta em si, né? Sim. Não é uma campanha Andrômeda, é o nome da tecnologia utilizada nesse machine learning. E o funcionamento tá parecido com o funcionamento do Advantage agora. Exato. É ele quem driva como roda o Advantage hoje, né? Ele é tipo o nome do algoritmo, entendeu? Entendi. Que é através de um super chip pica das galáxias da NVIDIA lá, sacou? Que tem um nível de processamento infinitamente maior do que o que eles tinham antes, saca? Entendi. Você falou um ponto que eu acho que é legal falar, né? Você me falou isso uma vez no off, em determinado momento. Você ganha dinheiro com a agência, né? Você ganha dinheiro, obviamente, dando curso. Sim. Mas a agência é um negócio tão grande quanto, né? Se for pensar no que eu faturei hoje em construção de patrimônio, a agência, ela tá no top 1 ainda. Sério? Então, acho que isso é importante. O educacional vem depois. Né? É importante ver isso que, você tá ali... É o skin the game. Exato, você tá operando, né? Você falou um outro ponto importante. Copy. Qual que é a importância de um gestor saber de copy? Assim, tava conversando isso com a minha social media, a Amanda, essa semana. Ela vai estar no evento lá. A gente fina demais. Ela perguntou, Lucas, como que você acha que eu me desenvolvo mais aqui para poder ajudar mais a agência, o rei do tráfego? Para mim, o quente hoje é o copywriter especialista em anúncio. Porque você tem especificidades dentro do mercado digital, né? Então, você tem a pessoa que formou ali em jornalismo. O cara manja fazer uma redação ali e tal. É diferente de copy para uma VSL, para uma página de vendas. Sim. E tem o copy para anúncio, que é diferente também. E eu acho que essa vai ser a habilidade da vez pelos próximos... O mercado tá evoluindo tanto, que é um chute, assim, talvez seja daqui 6 meses, sei lá. Mas colocaria que pelos próximos 2 anos. É a habilidade de copy para desenvolvimento de criativo. De criativo, porque né? Porque é o que manda hoje na campanha. Sim. Você não fica testando mais 1 milhão de públicos. Você falou aí para as campanhas de Advantage da Tintim, que nem é campanha de conversão para compra, entendeu? Sim. Então, antigamente você fazia uma puta estrutura de teste de público, saca? Tipo, a primeira coisa que você testava e validava era público, né? Era criativo, saca? Hoje não. Então você acha que a copy é uma copy meio de social media, né? Uma cópia de rede social. Uma coisa que a gente percebe muito no Tintim é que é o formato nativo, né? Então você vai fazer uma copy aquela copy mais empíricos. Isso. Depende da fonte de tráfego que você está rodando, né? Sim. Porque o criativo do Instagram é diferente do criativo que é TikTok First, que é diferente do YouTube, né? Sim. Então você tem que ter essa visão. Aquela copy, eu vou chamar de copy empíricos aqui, que é uma copy um pouco mais longa. Do texto mesmo, longa. Eu vejo que ela não tá mais funcionando tanto assim no Instagram. No YouTube acho que funciona um pouco ainda. É um conteúdo mais longo, né? No Instagram a galera não tem paciência. Então o hook importa pra caramba. É o primeiro hook ponto, e uma coisa que sempre deu muito bom no Tintim, humor, cara. Humor. Nossa, sempre pegou muito. Acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Depende do seu nicho também. Exato. Do seu público-alvo. Exato. Você vai fazer um médico com humor, é mais foda. Sensível, né? Mas é que o humor eu acho que é um formato mais de rede social, mais de estética, né? De rede social. Sim. Mas essa habilidade, para mim, é mais importante ser desenvolvida, porque o gestor ele vai ter que orientar o cliente nessa produção. Sim. Dificilmente ele vai conseguir executar isso, porque, vamos supor, né? 80% é vídeo. Como que ele vai executar isso para o cliente? Principalmente se o cliente dele está em outra cidade, outro estado. Sim. Mas como que ele traz as ideias de conceito, ideias de roteiro para o cliente dele executar aquilo ali, entendeu? Lá na agência vocês fazem só tráfego ou vocês entregam também social media? Não. A gente não entrega social, a gente executa a parte de tráfego e a gente faz a parte de análise em CRO, CRM e SEO.
Independente de alguns casos, a gente executa essas otimizações, mas a gente faz uma auditoria, a gente entrega um parecer técnico para o cliente fazer as otimizações. Porque o que acontece? Cara, não adianta eu rodar tráfego para um e-commerce, por exemplo, que está com o traqueamento cagado. Sim. A gente identifica isso na auditoria, que, por exemplo, está com a parte de navegação cagada, a auditoria de CRO, sabe? Então, precisa aumentar a LTV, não usa CRM. Então, a gente tem esse olhar 360, mas a gente não executa em todos os pilares. Entendi. Mas a gente faz esse levantamento para ele, Entendi. entendeu? Então, CRO geralmente para e-commerce. CRM mais geralmente para importante. serviço. E para e-commerce também. A gente tem entra CRM muito, de e-commerce? Tem. Eu sou sócio, inclusive, de uma ferramenta que é lá de BH, chama Zop. É uma ferramenta que é um CRM, tem muito cashback também, é o forte deles, assim. E vários clientes nossos utilizam, eles têm uma base bem grande focada em e-commerce. Eu sou bem leigo em e-commerce. Qual que é a diferença de um CRM de e-commerce para um CRM de serviço? Cara, assim, na prática, em termos de régua de relacionamento, você estrutura igual em ambos, Sim. assim. Mas é a funcionalidade e a usabilidade pro gerente ali do e-commerce, entendeu? Porque aí você tem coisas específicas, funis específicos para análise, toda a parte de traqueamento integrado, a parte de matriz RFM. Entendi. Sacou? Então, é uma parada um pouco mais para automação. É automação e análise E de dados análise. específica para o e-commerce, entendeu? Entendi. Ah, entendi. Que aí então, vai ser diferente. o CRM do e-commerce, ele tem acho que o CRM de serviço, pelo menos nas pequenas empresas, ele tem uma pegada mais de operação, né? De tipo, de você conseguir... É mais um Kanban. Tipo. Isso, exato. O CRM do e-commerce não. O CRM do e-commerce é uma pegada mais de análise, Isso, de Análise você trabalhar dados, o relacionamento. Trabalhar o relacionamento. Legal. CRM por serviço normalmente é uma coisa mais relacionada com marketing, com vendas do que com marketing. Sim. O e-commerce é diferente. O e-commerce é mais relacionado com marketing que vai gerar a venda lá no final. Entendi. Então aí você faz você faz análise CRO, CRM e SEO. SEO ainda é um tema quente, cara, em 2025? É principalmente com a parte do SEO, que chamam de GEO, para ranquear em IA, né? Porque hoje em dia a galera tá começando a pesquisar muito dentro dos Eu já pesquiso bastante. GPTs da vida, né? Do que no Google, assim. Mas para marca que vê a marca como uma parada de longo prazo, que não está preocupada com o ROI imediato, o SEO é muito importante e relevante, mas nem todo mundo topa isso. O cara quer o tráfego só, quer o resultado que ele vai ter de imediato ali, entendeu? É viável fazer SEO em 2025 ainda? Tipo, sei lá, velho. Porra, você não vai conseguir... Posso estar falando besteira aqui, mas vai ser muito difícil você conseguir indexar para o iPhone, por exemplo. Não, assim, mas lógico, depende dos termos ali, mas... Cara, esquece você subir para a primeira página, por exemplo, com menos de 1 ano e meio, tipo. A não ser que você seja muito nichado. Sério? Por exemplo, a gente levou 2 anos para ranquear na primeira página no termo agência de tráfego pago. Inclusive, galera, se alguém tiver com celular na mão, sei lá, entra aí e pesquisa agência de tráfego pago e manda um print lá no meu Instagram. Pô, Rei, você não tava mentindo mesmo, não. Vai aparecer a agência Rei lá, na primeira página, tá? Deve estar, sei lá, 2º ou 3º posicionamento orgânico. 2 anos de trabalho. Foram 2 anos, entendeu? E no começo você não vê resultado nenhum, parece que você tá jogando dinheiro fora. E como que você mede o resultado nesse meio do caminho? A gente tem uma pessoa especialista em SEO lá na agência, né? Então, semanalmente ela passa o relatório pra gente. Tem algumas ferramentas para análise, né? SEMrush, por exemplo, é uma delas que você consegue fazer a análise. Você vê que você está subindo, né? O Google Search Console, ele te entrega dados e métricas importantes ali para mostrar seu posicionamento, em quais palavras você tá ranqueado, etc, entendeu? Entendi. Então, mas SEO é uma parada que é complexa, tipo. E marca, né? Acho que é um game hoje em dia muito mais de marca do que de geração de demanda, né? Total, geral. Legal, show de bola. E aí o que você oferece essa auditoria ela acontece na entrada de você como cliente. Legal. E depois como que funciona o trabalho, né? Depois que você fez essa auditoria, quais são os próximos passos? Então, quando o cliente ele contrata só auditoria, a gente faz esse levantamento, esse dossiê para ele, entrega para ele, dependendo vai demorar 7 dias, 10, 30 dias, né? Às vezes está num escopo que ele pega todos os entregáveis, aí é um cronograma de 90 dias de entrega. E aí depois ele entra tipo num follow-up nosso, que daqui 2 meses, 3 meses a gente vai cutucar ele. E aí, você implementou alguma coisa, tá com alguma dificuldade? Vamos fazer uma segunda auditoria para ver se tem algum outro gargalo, etc, entendeu? Entendi. Que é um serviço pontual. Eu não curto vender
esse tipo de serviço de forma recorrente, não, porque na prática não precisa, entendeu? Aí, tipo assim, porra, eu vou ficar cobrando do cara ali, ele vai achar que tá caro porque ele não tá vendo aquele negócio Sim. acontecer diariamente igual o tráfego, entendeu? Sim. Você conhece o Luiz Mazini? Não. Ele é um dos nossos investidores anjos lá do Tintim. Ele, mentor de agência também, ele fala que para você manter a recorrência de um cliente, você precisa de duas coisas. Você precisa de percepção de esforço. Uhum. Então, ou seja, o cliente tem que olhar para você e falar, porra, esse cara tá trabalhando para gerar resultado para mim, né? Show de bola. E percepção de resultado. Uhum. Então, tipo, você precisa Total. olhar e falar pro cara. E eu imagino que essa auditoria, ao decorrer, acho que perde um pouco na percepção de esforço, Sim, talvez, né? Se ficasse num serviço recorrente assim, não faria O cara sentido. não vai perceber que Não você vai, tá não. trabalhando nisso, né? Legal. E qual que é o ticket médio, mais ou menos, hoje? Cara, o ticket médio hoje tá 3 mil. 3 mil. É um ticket relevante. É um ticket bom. Só para tráfego, é bem relevante, né? É. E a galera, não é uma objeção você não entregar outras coisas além de tráfego? Cara, não é não. E quando é, a gente quebra bem, assim. Porque tem quando é pedido, normalmente é a parte de social, de criativos. É, isso que eu imaginei. E, cara, Página um pouco, né? Não, mas página a gente faz, Ah, Excel, você faz. assim, faz. Entendi. A gente tem equipe. E hoje a IA ajuda pra caramba, né? Sim, Porra, hoje o Figma tem um Make lá que você faz uma página em 5 minutos. total, né? E aí depois você leva lá pro seu desenvolvedor e aí você dá o tapa no WordPress da vida, né? Onde você tiver. Se ele te entrega o código lá em HTML, aí você resolve a parada. E o social, como que seus clientes fazem? Eles têm uma agência Cara, a maioria tem interno. Tem interna? interno. E que é a nossa recomendação também. Você acha que é estratégico o cara ter Eu um acho. social interno? Eu já testei, inclusive, pra mim, como rei do tráfego, já passei por algumas agências e foram os piores períodos de engajamento que eu já tive. Sério? Então tem que ser interno, porque é diferente. Você tem um feeling, velho, não adianta. Eu costumo falar também que, tipo assim, o feeling, ele é meio que ele é um empilhamento de conhecimento que tá na sua cabeça. Você tem essa metodologia nela, mas você não pôs ela pro papel, entendeu? E você não conseguiu tirar ela dali. Sim. Mas você tem esse feeling, saca? Que a agência não vai ter, não adianta. Então, hoje, eu faço, mesmo com a nossa social lá dentro, que é a Amanda, eu faço a maior parte dos conteúdos. Eu faço, entendeu? Entendi. Então, acho que é crucial. E o quanto que você acha que é importante o dono, o cliente, né? O dono do negócio tá com o olho nisso, assim, no marketing, na rede social. Acho que depende do tamanho da empresa e da hierarquia que ele tem ali, né? Desse nível de complexidade estrutural. Mas coloca aí que se é uma empresa que está faturando até uns 500 mil por mês, vamos pôr aí um e-commerce, por exemplo, cara, é 80%, entendeu? Ele tem que estar. Tanto que o nosso maior cliente hoje, em termos de investimento e faturamento, que eles entraram com a gente em 2021 investindo cerca de 10 mil e faturando uns 80. Hoje eles estão investindo tipo 300 mil e faturando perto de 3 milhões. Caramba. O dono da marca, o Matheus, cara, ele é um dos caras mais sangue no olho que eu conheço, assim. E ele tá 100% dentro da operação e ele tá puxando a marca, criando movimento o tempo inteiro. E ele produz até criativo. É moda feminina, mas ele produz até criativo. E ele tá olhando no detalhe ali. Ele tá olhando full performance, velho. Reunião com a agência e tudo, entendeu? Sério, legal, cara. 80%. Você falou de IA. O que você tá usando de IA lá na agência hoje? É o tema do Congresso Nacional de Gestão de Tráfego, né? AI Edition. Cara, a gente usa para tudo, para todos os pilares. Inclusive, a minha abertura da palestra é sobre isso. A gente usa para aquisição de clientes, desde a aquisição de clientes, então no comercial, né? E para a parte de... É porque eu separo a entrada do cliente em dois momentos, a aquisição do lead e o comercial. Então, a gente usa nesses dois pontos. A aquisição comercial usa para onboarding, usa para operação no dia a dia, usa para copy, para criação de página, para tudo a gente usa. Para atendimento ao cliente. E é absurdamente como melhora o nível de entrega e a velocidade. Não é que tipo assim, porra, ficou 10 vezes mais rápido, mas tá cagado, tá ruim. Não, tá mais rápido e tá melhor do que 100. Tá, operação. Me detalha um pouco mais onde que você está usando forte na operação. Cara, hoje. Por exemplo, entrou um cliente, tá? Eu participei do onboarding em vários clientes, porque eu curto, tipo, se eu fechei o cliente, eu quero participar pelo menos do onboarding ali, para definir toda a parte estratégica e a equipe começa a tocar o dia a dia. Então, entrou um cliente. Primeira coisa que eu faço, a gente está desenvolvendo essa estrutura internamente na agência, mas como a gente não é uma empresa de tech exclusivamente,
a gente tem vários BOs para poder resolver. Mesmo tendo 2 devs ali dentro, eles ficam extremamente sobrecarregados, principalmente com traqueamento para cliente e com LP, etc, né? Mas entrou um cliente, o que a gente faz? Eu abro lá meu GPT, crio um projeto para aquele cliente, tá? Eu não crio um agente, não, eu crio um projeto para ele mesmo. E lá você consegue abrir as instruções e gerar um prompt. Aí eu gero um prompt mais genérico como se fosse um analista de marketing e dados para tocar aquele projeto ali. Mas o mais importante é a base de conhecimento que eu subo. Porque você pode subir vários arquivos dentro do projeto. Então, o que eu faço? Teve a reunião da call de comercial, call de vendas. A gente usa TLDV, por exemplo, transcreve aquela reunião. Transcrevi aquela reunião, subo ali dentro com base de conhecimento. Por um doc ou por um PDF. Fez a reunião de onboarding, subo a transcrição ali com base de conhecimento, porque tem todo o alinhamento ali. Sim. E na call de vendas e onboarding, você tem as maiores dores, dificuldades, desejo, o que o cara quer buscar, a meta, todo o alinhamento ali, porque tem um briefing gigantesco na call de onboarding, que a gente faz perguntas e eles respondem. Uhum. E aí você tem isso, inclusive, também mapeado em forms. Baixo forms, subo lá dentro. Então, todas essas reuniões, subo a proposta comercial que eu fiz para ele. E aí eu crio um ecossistema de inteligência só daquele cliente ali, entendeu? Uhum. E aí, velho, qualquer coisa, você dá um comando no GPT que ele vai te entregar, ao invés de você sair vasculhando arquivo. Aí, tipo assim, pô, um gestor de tráfego entrou de férias. O outro vai assumir ele por 7, 15 dias. Mano, por mais que role um briefing do gestor, vai rolar alguma coisa no meio do caminho e que ele vai precisar resolver. Vai estar tudo ali, entendeu? Toda a documentação. Por isso que a gente exige na agência. Fez reunião com o cliente, grava, transcreve e sobe na base de conhecimento daquele cliente. Entendi. Porque hoje a gente usa o GPT, mas a gente está fazendo um sistema nosso para isso. E você usa o GPT em equipe, é isso? Tipo, a galera vai ter acesso a esse seu projeto? Isso, eu compartilho o projeto, né? Você pode compartilhar projeto, então é tranquilo. Entendi. O que mais você está fazendo na operação, no dia a dia? Por exemplo, campanha, você usa? Campanha a gente usa, agora você tem o Atlas, que é o navegador da OpenAI. Então, porra, antes o gestor que está esperto e acompanhando tendência e evolução, já estava usando o GPT. E aí ele, porra, às vezes ele baixava o CSV das campanhas, das colunas exportadas e mandava para o GPT para um agente de otimizador de campanha, né? Um gestor de tráfego ali. Um agente e tudo, ou printava a tela e mandava. Cara, hoje você tem no Mac, por enquanto só, o Atlas, que você abre o navegador, o gerenciador de anúncios ali dentro, e o chat está do lado como copiloto. Você faz análise de campanha muito mais rápido ali, saca? Então é uma parada muito, muito massa. Legal. Copy, você usa bastante? Copy também. Produção de conteúdo. A gente usa muito a Arus para copy, que inclusive vai estar no evento também como patrocinador. Legal. Que é do Bruno Piscinini, que é dinossauro do digital, né? Pô, desde 2010 no digital. E a Arus é muito massa, porque uma parada que o GPT, se ele não tiver muito bem treinado, até o meu hoje, ele não é tão bom para copy quanto a Arus, por exemplo. Sim. Porque os caras têm o DNA 100% do marketing digital e o Bruno é um cara de copy de VSL muito foda, entendeu? Sim, eu uso bastante também. Então funciona muito bem para criar VSL, copy de anúncio, copy de página. Isso é bem legal. Legal. Você usa... Eu uso muito Cloud lá. O Cloud eu acho que o Cloud é bem melhor. Que o GPT. O GPT, a impressão que eu tenho é que o GPT ele é mais genérico. E um ele é tipo um redator padrão de reportagem. Isso. Ele não é um cara do marketing. O GPT eu acho que ele é melhor em tarefas mais abrangentes, mais estratégicas. Sim. Tarefas mais consultivas. Eu uso o GPT muito como um consultor de muita coisa. Mesmo. O Cloud ele é mais criativo, né? Eu sinto o Cloud mais... De copy ele é bem melhor, assim. Sim. O que mais? Tem mais algum lugar interessante que você está usando lá? Cara, é isso. Operação, aquisição, comercial. Atendimento também. Então, tipo, para responder cliente... Tá na base ali de cliente. Porra, às vezes você tá sem a criatividade para dar uma resposta pro cliente ali. E você vai dar uma resposta de 2 linhas, mas você precisava gerar um pouco mais de valor, entendeu? Cara, o GPT é top para isso. Sim. Porque ele te gera uma resposta absurda. Você tem que dar um tapinha ali para não parecer muito GPTizado. Sim, né? sim. Mas, tira os travessões, né? Principalmente, se tem travessão é cruel. Já indica que você usou o GPT. Mas é muito bom para você... Porque aí você consegue gerar mais rapport. Sabe, com o cliente. Total. E isso é importante pra caramba, né? Total. Que é o que vai segurar o cliente ali com você. Cara, eu
eu não tava dando muita atenção pra IA. Eu uso, cara, todo santo dia eu abro o Sim. GPT pra fazer alguma coisa. Eu uso muito pra escrever conteúdo. Não pra escrever, né? Mas eu uso pra me Tirar ajudar ideia, a pensar. E coisa besta, assim, de tipo, gerar título, gerar descrição. Sim. Isso eu uso bastante, né? Mas muito GPT, assim, muito o site, Sim. o aplicativo lá da plataforma, né? No browser. E eu não tava. Pô, eu sou programador de formação, né? Eu fiz algumas coisas de código e eu falei, pô, é legal e tal. Mas quando você vai pegar um code base mesmo, que tem um monte de arquivo diferente e tal, não rolava assim. Diz que o Cloud Code tá insano agora. Cara, Eu não manjo nada de programação, eu nem quero aprender nada, entendeu? Mas eu tenho uns brother que mexem muito em N8N e tudo, eles falam, mano, o Cloud Code tá absurdo. Cara, duas coisas que eu vi assim que me chocaram, que um amigo me mostrou ontem. Primeiro, ele me mostrou não vou entrar muito em detalhe aqui, porque não é muito técnico de programação, né? Mas basicamente, ele me mostrou um fluxo que você sobe um card no ClickUp, em algum lugar assim, especificando, tipo, olha, eu quero que aconteça, eu quero que tenha um campo novo na tela, esse campo tem que ser assim, assim, assado. Você sobe o card. A IA vai pegar o card, vai mover, vai entender, vai explicar tudo que ela está fazendo, vai submeter o código, vai fazer o código, submeter para revisão. É um agente de execução mesmo. Aí você revisa. Putz, tem que ajustar aqui, 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 aqui. Ela volta, ela ajusta o que precisa ajustar, escreve nos comentários do card tudo que ela está fazendo, volta para revisão de novo, aprovei. Aí ela junta no código na base principal, joga em produção e o negócio tá pronto. E tipo assim, você gastou, sei lá, $3 pra fazer um negócio desse em 15 minutos, 20 minutos. É surreal. Eu fiquei abismado. Abismado assim a ponto de olhar e falar assim, cara, talvez valha a pena contratar um cara muito foda, assim, um cara muito habilidoso, pagar um salário caro e esse cara vai varrer a empresa de cima a baixo. E aí eu tô conversando com um amigo meu, né? Enfim, esse foi o primeiro ponto. Mas aí é muito voltado para produção de código mesmo, né? Aí eu fui olhar o Cloud Code. Aí esse cara falou para mim, cara, Cloud Code Max, $200 por mês. Eu falei, pô, $200 é puxado. Ele falou, mano, vai se pagar. Aí eu comecei a olhar. Cara, é tipo usar o projetos junto com agentes, junto com base de conhecimento, só que no terminal. Então, direto ali. Direto. Então você consegue mandar o agente fazer alguma coisa, você consegue botar a execução em background. Loucura, né? Cara, eu olhei e falei, porra, isso aqui não é só para programador. É para todo mundo. Um cara de marketing, por exemplo, você falou isso, né? Pô, você pega a transcrição da reunião, joga ali Cara, pro Cloud Code, você faz essa mesma base de dados, só que você coloca você coloca, tipo, num arquivo. Só no Google Drive, por exemplo. O Google Drive está instalado na sua máquina, já está compartilhado com o time inteiro. E você coloca num arquivo e você consegue conversar ali em linha de código, né? Em terminal. Enfim, o que eu tô compartilhando aqui, até com o Lucas, que eu tô impressionado. A mudança é muito rápida, né, cara? E eu acho que, tipo assim, se você for ser heavy user de IA, eu tô considerando eu já me considero acima do user normal, mas eu não sou ainda heavy user. Porque eu uso pouco agente ainda, né? Mas, cara, Cloud Code é onde eu quero estudar. Ou Cloud Code, tem o GPT... O Kit Agent Builder? Não, é o Code... Acho que é o Code X, alguma coisa assim. Tem o do GPT lá, tem o Gemini CLI também, que é o determinado... Essa parte eu não fui muito pra dentro, porque eu nem quis, assim, entendeu? Tipo assim, por mais uma coisa, como vai ser a curva de aprendizagem? Sim, mas talvez seja importante, porque, por exemplo, tô achando que algumas coisas demoram a sair, né? Tipo, porque não é o nosso core de tecnologia. Mas tem uma parada que eu tô querendo implementar, que eu sei que daí não é tão difícil. Exemplo... Eu tenho um criativo aqui, eu subo ele para uma pasta no Drive e o agente sobe pela API no N8N na meta. O gerenciador pode estar até bugado, que ele vai subir pela API, não tem problema, entendeu? E, velho, aí você pensa, se eu consigo fazer isso, qual que é o trabalho do gestor de tráfego? Por isso que ele tem que ser consultivo e estratégico e ele é o cara do copy ads, entendeu? Porque, porra, o cliente que tiver mais um pouco antenado, né, o dono do negócio... Ué, velho, isso é fácil assim, uma campanha de vantage e criativos. Pra que eu preciso do gestor de tráfego? Mas ele precisa, porque o gestor de tráfego pra ele vai ser tipo um personal na academia, saca? Isso. Ele vai te puxar.
que você vai gerar mais resultado. Porque se deixar pra você ir sozinho, sacou? Por mais que você seja disciplinado, eu sou um cara muito disciplinado com a academia. Por mais que eu não tô no shape do Monjara e da galera, também, entendeu? pô. Eu vou todo dia pra academia, eu jogo tênis e tal. Ainda assim, eu tenho personal 2 vezes na semana, porque é outro esquema, entendeu? Então, eu acho que é a mesma coisa, assim, o gestor de tráfego. Ele É uma vai gerar mais assessoria, né? Uma E o cara é consultoria. especialista na parada. Então, não Isso. adianta, porque eu tenho tudo de IA aqui na minha mão, eu vou fazer sozinho. Cara, vai ter uma porrada de gap ainda, você vai estar deixando o resultado em cima da mesa ali, porque você não é especialista nisso. Não adianta você querer fazer tudo, por mais que dê com IA, se acelera o tempo e tal, mas, mano, você não vai fazer tudo da sua empresa. Você nem deveria fazer tudo da sua empresa, entendeu? Sim, não, total. E eu concordo. Eu acho que o gestor de tráfego tem que se especializar hoje é em marketing. Ele tem que entender marketing digital, né? É o que você falou, copy de anúncio, e entender fundamento de marketing. Então, por exemplo, teoria, a teoria. Exato. O que é nível de consciência? Os frameworks, né, de trabalho para isso, até para copy, por exemplo. Exato. Tipo assim, o cara pode usar ali. E aí eu vou mostrar no evento amanhã uma planilha que a gente desenvolveu, geradora de ideias criativas para o cliente, saca? E aí, qual que é a ideia para deixar ela mais robusta ainda? Eu defini frameworks de trabalho para ela pensar em cima. Então, por exemplo, eu posso usar o AIDA, que é atenção, interesse, desejo, ação. Eu posso usar os 5 níveis de consciência lá do Eugene Schwartz, que é o inconsciente, consciente do problema, consciente da solução, até o cara que está mais próximo da compra ali, porque a linha de raciocínio vai ser diferente para construção criativa, entendeu? A comunicação é diferente. E a gente construiu isso, que eu imputo o dado do meu cliente, aí qual que é a parada que a gente está desenvolvendo que é mais robusta? Já que eu tenho aquele meu projeto, que hoje é no GPT, mas que vai ser na nossa base, tem toda a base de conhecimento ali do cliente X. Então, não tem que ficar dando contexto para IA daquele cliente, porque ela já puxa tudo direto ali. Sim. Eu seleciono o objetivo de campanha que eu quero, porque é diferente um criativo para conversão, para captação de lead, para engajamento. Seleciono o objetivo, seleciono o tom que eu quero, se é mais formal, se é mais engraçado, se é mais consultivo, etc. E eu seleciono o tipo de campanha que eu quero. Tipo assim, eu quero uma campanha de propósito específico, que é tipo uma Black Friday. Eu quero uma campanha recorrente para venda, etc. E aí eu dou play, e aí ele gera roteiros criativos, ele gera ângulos, conceitos para o meu cliente. Porra, eu gero um valor fodido para ele, entendeu? Muito. Com um tempo mínimo de esforço. Total. Entendeu? Cara, inclusive acho que esse é um assunto que é legal a gente falar. Eu não vou falar pra gente falar do evento, porque quando esse podcast for ao ar, provavelmente o evento já ter passado, né? Mas me fala um pouco do seu papel como professor também, né? Porque, beleza, a gente falou bastante da agência, mas você forma gestores de tráfego, né? O que você gera de valor pra galera? Cara, eu comecei a produzir conteúdo lá em 2019, né? Igual eu falei, querendo trazer cliente para a agência, acabou que eu impactei muito o gestor de tráfego e continuei nessa linha de comunicação. E aí fiz a mentoria, fiz curso, e aí tem a mentoria para a agência, tem o Mastermind, tem um curso focado em aplicada gestão de tráfego, que hoje é o que a gente mais utiliza e é o que a gente mais vende hoje, mais do que o Viver de Tráfego, que é um curso puramente de tráfego com a nossa metodologia, né? Mas a parte professor, né, é uma parada que eu nunca nem tinha pensado, nem queria, porque, por exemplo, tem muita gente que entra na biologia para nem ser o bacharel, não, ser o licenciado, para fazer a parte professoral ali. Onde eu estudei na PUC, né, Minas, eu fui licenciado e bacharel. Mas pra você ter ideia, eu nem fiz o estágio obrigatório, não, saca? Tipo assim, eu fiz oficialmente, né, assinado, mas eu dei o migué, eu falava com o professor, porra, eu não consigo, eu trabalho, mas assina aqui pra mim. Eu venho aqui um dia só e tal. Não era uma parada que eu queria e não era uma parada muito minha, assim, de ser muito bom na didática. Porque eu sou um cara mais analítico, mais executor, eu sou um cara mais direto ao ponto. Normalmente essa galera que é professora, assim, de vocação, é um cara que tem mais storytelling, que, porra, a aula que poderia durar 30 minutos durou 1h30, 2 horas, saca? E o aluno nem nunca percebeu, consegui fazer né? isso, sacou?
porque meu negócio era mais direto ao ponto. E aí meu conteúdo e minhas aulas sempre foi mais curto e direto. E tem gente que curte esse modelo, que o cara não quer ouvir 2 horas para resolver um problema, ele quer resolver no menor tempo possível. O gestor de tráfego, ele é analítico, né? E ainda mais o gestor de tráfego. Então, aí ele pega uma aula de 2 horas, porra, ele vai botar no 2x ali e depois ele vai sair puto, falando, não, velho, eu precisava daqueles 5 minutos ali só, entendeu? Mas eu demorei a chegar naquilo. Então, eu acho que as pessoas se conectam com você pelo estilo que você é. Eu posso talvez perder uma porrada de aluno por isso, mas eu tenho aqueles meus alunos ali que curtem esse formato de conteúdo, que eu acredito que está mudando muito e daqui 1, 2 anos, cara, talvez o curso online em si, ele morreu. Pois é. Porque todo mundo é imediatista, o cara não quer ver uma aula, ele não quer ter 40 horas de curso para poder aprender tal coisa. Eu acho que vai ser um aprendizado muito assistido e a gente já tá olhando para isso com IA, entendeu? O que você tá olhando aí de... Cara, de ter como se fosse uma plataforma própria, como se fosse a minha cabeça, assim, lá dentro, e o cara vai ser guiado pela IA para seguir a linha de aprendizagem completa ali, entendeu? Eu entendo muito pouco desse assunto, né? Mas o que eu enxergo, assim, é que, de fato, tem coisa que a gente precisa ensinar ainda, né? Então, aí é discutível o método de ensino. Se vai ser via IA, se vai ser via vídeo, se vai ser via texto, né? Uhum. Mas Só eu o acho formato que... da entrega. Mas eu acho que na gestão de... Principalmente em profissões práticas, assim, Sim. né? Médico, eu vejo muito disso. Eu lembro que tinha um médico que eu conhecia do digital, que um dos produtos dele que mais vendia era uma comunidade. Porque o médico pegava e falava assim, ó, paciente assim, assim, assado, tal. Estudo de caso. O que eu faço? Você entendeu? O cara tava no PS de madrugada, o negócio bombando. Quebrando lá. Gestor de tráfego é mais ou menos parecido, né? Eu vejo que tem muito curso de gestão de tráfego, mentoria e tal, que entrega monitoria. Sim. Porque a monitoria é o quê? É você ir lá e falar assim, ó, tô com esse problema aqui e tal. É o estudo de caso. É o estudo de caso. Isso eu acho que IA vai ser muito foda, assim. Porque imagina, tipo, você perguntar pro rei do tráfego o que eu faço. Pronto ali, ele não tem que esperar a resposta ou alguém da comunidade ir lá e te ajudar e tudo. Total. Você tem mentoria também, né? Tem Como mentoria. Como é que funciona essa mentoria? Os produtos hoje são o IA aplicada à gestão de tráfego, e aí tem uns order bumps ali de template de N8N, de checklist, etc. Tem o Viver de Tráfego, que é a nossa metodologia toda detalhada ali de como que a gente já investiu mais de 200 milhões em campanha, gerou mais de 1 bilhão de faturamento mensurado para os nossos clientes. Então tá a metodologia técnica ali. E aí tem a Ascensão, que é a mentoria Ascend, que é para donos de agência ou gestores autônomos, que eu costumo chamar de urgência, porque eu fui assim por muito tempo, que querem escalar a operação e tem dificuldade normalmente no início mais em aquisição e comercial, mas depois você tem várias outras dificuldades que essas são as mais fáceis de resolver. O problema depois é contratar, treinar colaborador, reter cliente, por aí vai. Então, é um processo de 1 ano que a gente auxilia o gestor ou a agência nessa jornada, né? Tem uma trilha ali dentro. Tem uma trilha de conhecimento, exatamente, em 10 pilares, na verdade, porque agora tem o pilar de IA. E aí, cara, porra, a gente tem vários cases, assim, de quem saiu de 9 mil de faturamento e hoje tá faturando 90 mil. Caramba. Depois de 2 anos isso, mas tem cases de quem acelerou em 6 meses 50 mil de faturamento, entendeu? Qual que é a promessa da mentoria? Cara, a promessa é o cara faturar 100k mês. 100k mês, esse é o objetivo. Entendi. Mas assim, vai contra todo o princípio de copy para você aumentar a conversão. Eu não gosto desse tipo de promessa, saca? Porque para mim o valor tá muito mais na entrega do dia a dia do que na promessa dos 100 mil de fato. Que é, por exemplo, o cara tá em um ecossistema que tá todo mundo buscando um mesmo objetivo e a galera tá ali com um nível de consciência muito mais alto. Porque, por exemplo, a gente não aceita o gestor iniciante. Ele tem que faturar minimamente ali os 10 mil. Né? Lógico, se estiver faturando 7, 8, provavelmente ele vai entrar. A gente faz análise. Não quer ensinar tráfego. Então o negócio é muito mais o ecossistema e é por isso que a galera renova pelo ecossistema. Porque o cara tem um acesso a mim, inclusive, que eu sou um membro muito ativo lá. Então eu troco ideia com ele, o cara manda no privado, eu respondo. É um suporte diferenciado e tem acesso à comunidade que é muito engajada e se ajuda muito ali, saca? Então é diferente de um produto de entrada, etc. E eu não curto muito, porra, é o 100 mil, o 100 mil, mas também é o cara conseguir poder tirar férias 15 dias, 30 dias sem tá fudido ali, porque, porra, eu tive dor pra caramba na minha jornada, assim, né?
primeiras férias que a gente teve, quando a Aline estava fazendo residência, e lá no R1 saía às 7 horas da manhã, chegava 11 horas da noite em casa, ela queria descansar. Cara, eu no celular trabalhando o dia inteiro. E ela, puta lá, porra, a gente não consegue, você ganha dinheiro, mas a gente não consegue sair, se divertir, descansar, curtir. Então é o cara também conseguir estruturar uma operação que não vai depender só dele o tempo inteiro. Sim. Não é deixe 100% no automático. Não, porque, mano, isso não funciona. O dono do negócio ele tem que estar de olho ali, não adianta, entendeu? 100%. Mas é o cara conseguir, além de ganhar mais grana, ele conseguir viver com uma qualidade de vida melhor, que não seja só o dinheiro, porque o dinheiro pelo dinheiro não adianta nada. O cara vai bugar ali, vai ter um burnout, vai ter que viver à base de remédio para ficar dopado, porque tá ansioso, porque tá estressado e tudo mais, e não aproveita, entendeu? Sim, não, concordo. Mas eu acho bom essa... Eu entendo que você tá falando de contra o princípio de copy, né? Porque vai, né? Você tem que ter uma promessa clara e única. Sim, sim. Mas eu acho que 100 mil, eu acho que 100 mil é bom, porque... É palpável. É palpável, não é tipo tem uma meta, tem uma meta pro cara, tipo assim, ó, é um negócio... perfeitamente atingível, sabe? Sim. Não é... acho que existe um pouco de mística, né? De caramba, o cara tá faturando 100 mil por mês e tal. Antes era os 10 mil, né? Isso. A mística, mas hoje que o real não tá valendo porra nenhuma, né? 10 mil reais é poucos dólares, aí vai pro 100 mil. Vai pro 100 mil. É a mística hoje. Mas um gestor, né? Uma agência que tira 100 mil por mês... Quanto que sobra no bolso do cara? Uns 50 pau, 40 pau? Cara, depende. Aí, esse é um ponto que a gente trabalha muito na mentoria. Tem gente que chega lá muito... Fugiu a palavra, velho. Não é enxuto, é o contrário de enxuto. Muito abarrotado de gente. Sim, tem uma palavra que eu esqueci que eu queria usar. Muito inflado. Muito inflado, exato. Muito inflado, que não precisa. Porque, por exemplo, eu comecei a contratar em 2019, contratei meu irmão, o primeiro gestor de tráfego para trabalhar comigo. Cara, eu botava... 70 mil de faturamento, fim de 2019, eu tinha 65 mil de lucro líquido no meu bolso. Tem gente que chega na mentoria, cara, faturando 20, 30 mil com 10, 15 mil, 20 mil de custo. Eu falo, velho, por quê? Você não faz sentido. Você tem que crescer enxuto, aí depois você escala. Sim. Né? Porque aí, até certo ponto, até 2022, por exemplo, eu só contratava quem gerava receita para a empresa. Hoje eu tenho, 15 pessoas que não geram receita diretamente. Sim. Por exemplo, jurídico, financeiro administrativo, social media. O gestor gera, porque ele gerencia X mil reais que pagam para a carteira da agência. O comercial, ele gera o faturamento, entendeu? Aí chega uma hora que a sua margem vai começar a cair, né? E aí você tem que ganhar mais no volume e na escala de faturamento. E inteligência artificial ajuda muito nisso também, Muito. Né? Mas assim, cara, eu acho inadmissível. Falo com a galera da mentoria. Se você estiver faturando 100 mil e não tendo pelo menos 50% de lucro líquido, margem líquida, tá errado. Sim. Até porque você não tem... Eu acho que a margem vai caindo quando você começa a ter aquela camada de gestão intermediária, né? Que é uma galera que... É a hierarquia lá. É uma galera que você não consegue gerar... Você não consegue cobrar por esse cara que nem você consegue cobrar por um gestor de tráfego. Tipo, pegue mais 5 clientes porque eu sei que você dá conta. Isso, entendeu? Exato. Legal, cara. E... Tintim, cara, como é que você usa o Tintim lá na operação? Cara, para os clientes de prestação de serviço, né? Ou pode chamar também de negócios locais. E eu gosto de citar muito o exemplo da Aline, que é minha esposa. Porque aí eu fico 100% dentro da operação, né? Então eu aprendi a ver todas as funcionalidades do Tintim. Porque, cara, às vezes eu não sei como funcionam todas as ferramentas, porque eu não tô mais no operacional igual você tá também, entendeu? Pô, são 15 gestores na agência, coordenador, diretor operacional. Se eu tiver que estar lá, tá errado. Aí eu demito uma porrada de gente e eu fico resolvendo o negócio. Concordo 100%. Então, porra, provavelmente hoje eu falo com a galera, eu tenho orgulho disso. Eu não sou o melhor gestor de tráfego da agência. Tem vários outros que são muito melhores que eu, porque o cara só faz aquilo todo dia, estuda muito mais que eu, especificamente aquele tema, entendeu? Sim. Então, mas a Tintim eu peguei pra esmiuçar todo o funcionamento e tudo, junto com a galera do suporte, que é excelente, excepcional, inclusive, e que eu acho que para qualquer ferramenta tem que ter, porque a curva de adoção de ferramenta, ela pode ser muito lenta e o cara cai no limbo e ele nem usa a ferramenta, ele churna porque não usou, ele não soube usar, porque ele não teve um suporte bom para usar. Então, acho que isso é essencial e ajuda demais a otimização de campanha, né? Então, a gente faz só Google, por enquanto, lá para a Aline, né? A gente não faz meta ainda, até pelo modelo de negócio. É 100% intencional, ela é otorrino. Então, a galera pesquisa ali, otorrino Belo Horizonte, otorrino laringologista, operar nariz, rinite alérgica, etc. Aí a gente começa a aparecer no Google. E aí a gente faz todo o traqueamento via Tintim ali, para medir
que a gente tem de conversão de fato da base, né? Legal. Então, mas aí entra alguns gargalos, né? Que não é um problema de tráfego, que não é um problema de traqueamento, que é um problema o quê? Do modelo de negócio no momento que ela tá. Exemplo, ela não tem agenda. A Aline, a agenda dela é lotada. Ela tem agenda pela Unimed, que BH, Minas, a Unimed é muito forte, né? 80% da população tem Unimed. Caramba. Então, principalmente em especialidades que são mais obrigatórias, assim, tipo, pô, cardiologista, etc. Quando não é estética, vamos tirar a estética. Sim. Mano, o cara não paga o particular. Por quê? Todo mundo tem Unimed. Principalmente o rico tem Unimed. Sim. Sacou? Então, assim, ele vai, a não ser que, pô, ele quer muito aquele médico ali, tudo bem. E aí é posicionamento, longo prazo. A Aline em 33 anos ainda, né? Tem uns otorrinos lá de 70 anos. Só que a Aline opera. Poucos otorrinos operam em Belo Horizonte, principalmente ouvido, que é a especialização dela. Ela é otologista. Dentro da otorrina, ela fez o fellow, o 4º ano, foi para Itália e tal, e opera. Então, é um diferencial, né? Só que ela não tem horário para consulta particular. A agenda dela tá para 3 meses. Então, é buraco que vai achando para encaixar os particulares. É a mesma coisa de eu mandar tráfego para um e-commerce que tá com quebra de grade, não tem estoque, entendeu? Aí o cara chega lá pra ver essa camisa aqui, que ele curtiu pra caramba no anúncio, e, porra, do azul, preto e verde, só tem o azul, e só tem no P. Taxa de conversão vai pro ralo, entendeu? Então são alguns gargalos, que aí a galera tem que ficar atenta. Aí eu falei com ela, ó, passando os seus 5 anos obrigatórios de Unimed, a gente diminui, porque ela tem que cumprir um número mínimo de consultas no mês, que é coisa pra caramba, é tipo 260 consultas em um mês. Passando o período obrigatório, a gente tipo deixa terça e quinta de manhã só pra particular. Porque aí, mano, o que eu consigo fazer? A IA, ela pode ir de ponta a ponta, porque hoje ela só faz a pré-venda. A secretária tem que entrar no meio do caminho, por quê? Porque não dá para plugar a IA com a API de agenda da Unimed, que eles não abrem, saca? Não tem jeito. Tem, mas a IA, a ferramenta que a gente usa, tem que passar por um processo de validação na Unimed, que é um puta trampo, assim. E aí tem que ir pra vendedora para ver ali a agenda de fato, cruzar as datas e tudo mais. A partir do momento que não precisar disso, mano, Google Calendário ou, sei lá, um Doctoralha da vida com a agenda do Doctoralha, integra com a API, mano, nem secretária precisa mais, entendeu? Porque é um dos maiores gargalos para médico, para clínica de saúde. Secretária não é vendedora. E a secretária, ela não vende bem. E aí, porra, o tráfego não funciona, etc. Aí não vou usar o Tintim porque eu não tenho dinheiro para pagar. Porra, Tintim é barataço, velho. Se for colocar na ponta do lápis o benefício gerado, tipo assim, é irrisório. Você nem tem que considerar se vai pôr Tintim ou não, porque, velho, é como se fosse uma parada obrigatória. É como se fosse o pixel do e-commerce, entendeu? Sim. Tem que estar lá, né? É obrigatório. E você já pegou atendimento de secretária que tava... Porra, pra caramba. Essa é uma funcionalidade top na Tintim que eu acho, pô, sei lá, 80-20, assim, da parada. Porque você consegue validar o atendimento ali, né? Você consegue ver a conversa. Sim. Então, você faz essa investigação e tudo, que é essencial. Justamente por isso, para ver esses gaps, o que ela tem que corrigir, o que ela não pode falar de jeito nenhum, né? Legal. Então, isso é foda. Você recomenda o Tintim, então? Pô, demais, velho, demais. Show né? de bola. É por isso que vocês vão pro evento e tudo. Estão indo pro 3º evento, né? Terceiro evento. Então... Terceiro evento no total, segundo como patrocinador. E a gente só recomenda realmente ferramenta que a gente usa, né? E primeiro ponto é essa, que a gente usa. Aí eu recomendo pro mentorado. Aí vai para evento, cara, é quem a gente usa e que sabe que é bom. Não é só para pagar cota de patrocínio, não. É porque tem que fazer sentido, primeiro, pro ecossistema da agência. Isso faz pro ecossistema da agência, vai fazer para a grande maioria dos mentorados e tudo. Sim, legal, show de bola. Lucas, muito obrigado Valeu, meu pela querido. sua presença, Tamo cara. junto. Muito bom o papo. E é isso. Se você quiser seguir o Lucas nas redes sociais... @o Rei do Tráfego, tem lá no link da bio todos os produtos e serviços que a gente oferece. O CNGT, que é o Congresso Nacional, provavelmente já vai ter passado na data do podcast, né? Porque vai ser amanhã, dia 1º de novembro, mas já tem data para o de 2026, 16 de maio. Então fica de olho lá no meu perfil para as próximas comunicações. Show de bola. Rei do Tráfego com a gente aqui. Valeu. Valeu, galera.